Nai, a autoestima com relação à depressão, qual é, assim, a relação dela? Tipo, pode ser confundida, uma pessoa que tem a baixa autoestima, pode também ter, pode ser um pontapé para uma... No meu caso, foi um pontapé inicial. Porque eu não tratei, né? Eu acho que se eu tratasse... Porque pra mim tudo é uma questão de tratamento de raiz. Tem uma raiz, gente. Nenhum mal assola a nossa vida se não tiver uma raiz. Nada vem do acaso. Ah, acordei do nada, fiquei depressivo. Não tem isso. Acordei do nada, tive baixa autoestima. Não, é coisa que você ouviu desde criança. É coisa que você sentiu. É algo que alguém falou. É algo que alguém fez você passar. Então, existe uma raiz. Então, tudo que a gente tem hoje é por causa de uma raiz. Então, tem que tratar essa raiz. A sua raiz foi a autoestima? A minha raiz foi essa questão. Porque eu sempre fui muito gordinha, bolinha de queijo com presunto, né? Que eu gosto de dizer. E era uma sociedade que ainda é, mas na época eu acho que era mais, não sei. Que falava que para você se sentir bonita, você tem que ter um padrão de beleza. Eu sempre fugi da estética corporal, de olhos, de cabelo. Eu vivi numa época, eu posso falar isso que eu tô chegando nos 30, né? Gente, vivi numa época que, assim, o padrão de beleza social era loura, sabe? Cabelos lisos ao vento, olhos claros, corpão, nada contra, lindo. Só que existem outros padrões. Existe outro tipo de beleza. E, pra mim, aquilo dali era muito distante de chegar. Então, eu começava a me olhar no espelho e começava a me sentir muito mal. Sofreu muito bullying? Nossa, muito. É por isso que eu gosto de dizer que brincadeira, se fere os outros, já deixou de ser brincadeira. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. E eu falo isso, assim, de uma maneira muito, muito profunda mesmo. E até visando no campo evangélico. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala brincando. Porque pra gente pode ser brincadeira, mas pro outro pode ser um gatilho. Eu vivia sendo zoada na escola. Ah, a baleia, a gorda, a porca e não sei o quê. Tudo mexendo na estrutura corporal. Eu... é mesmo, né? Mas chegava em casa e falava, putz, é mesmo, né? Na Então, hora você... tentava descontrair para poder não parecer que isso me afetou, mas me afetava. E a gente precisa ter esse cuidado. Que, Naina, mas é só brincadeira, é uma brincadeira. Brincadeira para você que não tem um gatilho. Então, às vezes, a gente não pondera aquilo que a gente fala e acaba matando alguém por aquilo que a gente fala. O que pra gente é brincadeira, para outros pode ser um gatilho de uma dor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente brinca. Porque isso pode produzir um mal nas pessoas. Então, a baixa autoestima foi o início de tudo para mim. Porque aonde criou o complexo de inferioridade, aonde me criou as comparações, aí é onde eu comecei a achar que eu não merecia estar viva, ou eu não prestava para nada. Aí começou. Você entende que tudo tem uma raiz. E vai, tá. Isso é o quê? Anos? Anos. Tem alguns que são meses, né? Eu não tô aqui pra globalizar tudo. Tô contando o meu testemunho, né? O meu foi anos. Uma coisinha puxando a outra, e quando você vai ver, você já tá no fundo do poço. No meu caso, já não consegue tomar banho, porque para você tanto faz. E se matando de comer, porque também para você tanto faz. Não tem equilíbrio, sabe? Uhum. Não tinha prazer em levantar da cama. O que para muitos era preguiça, para mim era realmente eu acordava e dizia, por que o Senhor me fez acordar? Então um vai puxando o outro. Daqui a pouco eu tava me cortando, daqui a pouco eu tava me jogando em frente de carro, sabe? Daqui a pouco eu já tava esperando meus pais dormirem para poder eu conseguir chorar e me cortar, sem eles perceberem. Meu Deus. Você conseguia, então, não deixar que ninguém visse a tua dor? O estranho é isso. Ninguém, assim, identificava você... Porque, assim, eu tentava esconder, mas ao mesmo tempo eu queria muito que alguém visse. É estranho, não é? É muito estranho. Isso até hoje eu fico, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu escondia, porque eu ouvia uma voz dizendo pra mim assim, você não pode falar pra ninguém, você não pode pedir ajuda. Por isso que a tecla inicial do que eu falo pras pessoas é peça ajuda. Mas eu ouvi uma voz dizendo pra mim, você não pode pedir ajuda, senão o pessoal vai achar que você é maluco.
Caramba. Então eu ouvi essa voz dizendo pra mim. Então eu não conseguia pedir ajuda pra ninguém. E eu tenho, né, pais muito presentes que me amavam muito. Então não foi por falta de uma paternidade. Tem uma mãe e um pai que sempre me amaram, sempre me envolviam em amor, mas existia um vazio em mim que eles não conseguiam preencher. Então eu criava toda uma técnica para poder me cortar, ter o meu vazio, né, o meu momento de solidão, sem que eles percebessem, porque eu não queria ser uma frustração para eles. Caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que eles olhassem e entendessem que eu não estava bem. Só que, como eu falo no livro, eu era uma bela de uma atriz. A Globo tá me perdendo. Aleluia. Meu Deus. Porque eu conseguia disfarçar. E tem muita gente assim. Que camufla a dor. Que consegue disfarçar muito bem que tá tudo bem. Mas por dentro tá todo ferido. E esse tipo de gente é o pior. Porque você se acostuma com essa fase de atriz, se passando estar bem, sendo que não estar bem. E anos vão passando. Você não estando bem, não consegue identificar que você não está bem de verdade, não consegue se tratar. E essa é uma preocupação que a gente precisa começar a levar também em consideração as mulheres que a gente às vezes taxa como, assim, que realmente são guerreiras. Porque passaram por muitas lutas. Tá, mas assim, como é que tá o emocional delas? Às vezes não tá bem. E são guerreiras justamente por estar driblando um pouco isso, né? E às vezes a gente se depara com algumas situações de desenvolver isso, né? Porque começou com uma baixa autoestima, ou então uma rejeição, um término de alguma coisa. E aí a gente, às vezes, guerreira. E realmente é uma guerreira, mas às vezes o emocional não tá bem. É por isso que eu trato o meu mal, que foi a depressão, como minha ex-melhor amiga. Porque assim, eu venci. Mas se eu der liberdade hoje pra ela, ela entra. Até hoje. Até hoje. No com- entanto que na com todo confecção do livro, isso aí que eu ia falar, né? eu passei pela opressão. Opressão mesmo. De noite eu tenho que acordar meu esposo e dizer, ora por mim. Tô precisando de oração. Ele levantar, Caramba. orar por mim e voltar a dormir. Mas tinha a ver com a autoestima? Com tudo. Aí tudo vira gatilho, no caso. Porque no meu caso ele engloba tudo. O pontapé foi a autoestima, mas desenvolveu em outras áreas. Isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque são pessoas aparentemente fortes, porque produzem um testemunho, e eu não vou nem me incluir nisso, mas é isso. Pessoas que venceram coisas, venceram situações, que você olha e vê, nossa, que referência. Mas ainda passa por lutas. Se deixar... Porque a Bíblia vai dizer que os dias são maus. Os dias são maus. Vale cada dia o seu mal, mas todo dia tem o seu mal. Então, se permitir, o mal entra. Então, a depressão acorre de novo, a ansiedade bate. Então, é o que eu falo até para algumas jovens que eu discipulo, né, que eu converso. Eu falo, gente, eu venci, mas é uma luta diária. Eu venço todos os dias, é diferente. Todos os dias eu olho para a depressão e falo, não, minha filha, aqui não mais. Isso é minha ex-melhor amiga, já foi o tempo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque existem essas recaídas. E a guerreira é tão vista como alguém, uau, já está curada. Que não precisa mais de um abraço, que não precisa de um suporte, que não precisa de uma oração, que não precisa de tá tudo bem. E geralmente quem passa por isso são pessoas de ministério. Pastores. Por isso que a gente está vendo muitos pastores maus. Muito. Por quê? Porque a gente coloca eles lá em cima. Mas são humanos, gente. Precisam do abraço que a gente precisa de uma palavra. Porque a gente vai até os pastores e fala, pastor, me dá uma palavra. Mas e ele que também precisa de uma palavra às vezes? É igual essas mulheres. São mulheres que a gente busca falar, ai, irmã, você é do manto, ora por mim. Mas quantas vezes ela também está precisando de oração, a gente nem está sabendo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade.